Eu agora quero trazer um caso exclusivo para você aqui do BG. Atenção! Você vai conhecer a verdade da família sobre Thalita Meirelles, a mulher de 23 anos que chegou a ser presa por tentar raptar um recém-nascido. Com exclusividade, o BG conversou com a mãe de Thalita e ela abriu o coração. Agora é o seguinte, antes eu preciso relembrar com você o caso. O dia foi 12 de julho. Thalita entrou no Hospital do Trabalhador e ninguém sabe exatamente como. A jovem passou pelo vestiário, pegou um uniforme e, fingindo ser enfermeira, foi ao quarto de uma mãe que tinha acabado de dar à luz. Disse que o bebê precisaria fazer um exame, nada muito demorado. Levou a criança, mas não voltou. A equipe desconfiou porque o bebê tinha a pulseirinha do hospital. Thalita, que dizia ser a mãe, foi barrada, ela não tinha a pulseirinha. Foi barrada no último minuto, quando se preparava para sair do prédio, já vestida com as próprias roupas. Ela foi presa e depois internada no complexo médico penal, onde vai passar por uma bateria de exames que vão atestar as condições psicológicas dela. E a partir de agora você acompanha a história desta avó que esperava a notícia do nascimento do neto, mas viu a própria filha estampar nas páginas policiais. Reportagem do BG no ar. Oi, minha vovozinha, benção. Mamãe e papai já me contaram que estou rodeado de amor por aí. Deixa tudo preparado, vovó, para eu chegar e fazermos bastante bagunça. Essa cartinha foi escrita pela Thalita para contar para a mãe que o sexo do bebê era masculino. Ele já tinha nome, Noah. Junto com a carta, ela entregou essa roupinha azul. O primeiro neto. A expectativa era grande. Noah já tinha quarto, berço e até bicicleta. Tudo pronto para o nascimento que estava previsto para a semana passada. Uma alegria, porque é o meu primeiro neto, né? É o meu primeiro neto, então as pessoas falavam para mim que hoje eu não pensava mais em mim, eu pensava só nele, porque tudo que eu via, tudo onde que eu entrava, era coisa de bebê. Era o nosso sonho de ser avó, assim como o dela ser mãe. A Thalita, ela estava muito feliz, ela queria realmente ser mãe, sabe? Ela sempre falava em ser mãe. Ela sempre falava que era o sonho dela ser mãe. A expectativa da família era tão grande que a dona Cláudia acredita que a Thalita não tinha coragem de contar que tinha tido um aborto espontâneo. Não tem explicação, você imagina a gente assim, ó, eu estar indo na casa da minha mãe, eu sabendo que eu não estou mais com o bebê, e meu pai e minha mãe me comprando presente, comprando as coisas, comprando roupa, comprando berço, comprando as coisas, e você saber que não existe mais. Entende? Isso é horrível. Eu imagino a pressão que ela teve. A barriga crescia como em uma gravidez comum. A Thalita seguiu sustentando a ideia de que em breve o Noah nasceria, vivendo numa pressão entre o sonho e a realidade, a mentira e a verdade. A gente sentia no domingo, a gente sentiu ainda o bebê, sabe? A gente estava conversando aqui na sala e a minha filha conversou com ele, dava a impressão que subiu a bundinha, assim, sabe? Veio aquela bola, assim, sabe? Daí eu falei, olha que safado, tá empinando a bundinha pra ele. Então, realmente era algo real pra gente. A família não sabe quando pode ter acontecido o aborto espontâneo. O fato que chama atenção é uma história que aconteceu ainda em outubro do ano passado, no começo da gravidez. Thalita teria tido uma discussão com o marido, escorregado no banheiro e ido parar no pronto atendimento. Foi a única situação que veio à mente que poderia ter sido a causa de um aborto. Porém, não estou afirmando. Eu estou sugerindo que pode ter sido isso, sabe? Porque simplesmente o que eu fiz? Só fui buscar ela no UPA e retornei ela para casa. Em abril deste ano, Thalita teria sofrido uma agressão do marido, Fábio, como mostra esse boletim de ocorrência. Segundo o BO, Thalita teria informado que Fábio estava sob efeito de cocaína e usava uma faca. Ela teria sofrido cortes na tentativa de se defender. Thalita é casada há pouco mais de um ano. Antes de se casar, ela fugiu de casa e ficou meses sem falar com a mãe. A gente se desentendeu, me desentendi com ele. Ela acabou fugindo com ele, então ela ficou um período, acho que de uns 6 meses, sem a gente ter contato.
Mas ela voltou, a gente se acertou, houve pedido de perdão, todo mundo contra o outro, porque ela era minha filha, independente do que aconteceu, né? A gente quer ter o filho da gente perto, né? A dona Cláudia diz que a Thalita, que ela conhece, criou e educou na igreja, jamais cometeria esse crime em estado normal. A família acredita que foi um surto. Ela teve um crescimento dentro da igreja, ela teve um ensinamento dentro da igreja. Eu não consigo entender assim, o fato dela ter, realmente foi um surto que ela teve, porque a Thalita em si não faria isso. A Thalita ela é uma pessoa muito carinhosa. Tecnicamente, a Thalita não está mais presa, mas internada no Complexo Médico Penal. Foi uma decisão do Ministério Público. O processo corre com essa tendência de ver, no caso da Thalita, transtornos psiquiátricos decorrentes da perda do bebê e de uma possível gravidez psicológica. Eu não acredito que foi programado isso daí. Porque uma pessoa que surta não tem noção do que está fazendo. Como que vai programar? Se ela tivesse programado, ela teria saído do hospital. Da mesma forma que ela entrou e ninguém barrou ela, ela teria saído. No mesmo dia da tentativa de roubar o bebê, Thalita disse para a mãe que estava esperando para ter uma cesárea em breve. Dona Cláudia aguardava a ligação sobre o nascimento. O mundo virou de cabeça para baixo quando ela soube a verdade. E eu não sabia, o que doía mais para mim era saber que ela tinha perdido o bebê, que ela tinha roubado um outro no hospital e que ela estava presa. Isso é horrível, sabe? Então, é realmente muito complicado, é muito difícil para uma mãe saber essa notícia. E não só para uma mãe, para os irmãos, sabe? Para o pai dela, foi muito triste. Por enquanto, ainda sem dormir direito, a dona Cláudia sonha com o momento em que vai poder abraçar a filha. Assim, é uma dor muito grande ela estar lá e eu não poder chegar e abraçar, falar para ela que eu amo ela, sabe? Independente do que ela fez, eu sei que foi errado. Mas eu sei como ela é e sei que jamais ela faria isso em sua consciência. A gente não está aqui, né, para julgar ninguém, não é o nosso papel. A gente está aqui para contar histórias, para mostrar os fatos, enfim, a vida, o dia a dia da nossa cidade, das pessoas que fazem parte da nossa sociedade. O que a Thalita fez é errado. Ela tentou tirar uma criança, esse é o fato. Esse é o fato. Ela tentou tirar uma criança de uma mãe e de dentro de um hospital. Um local onde a mãe sentiu que estava tranquila. Tanto que chegou a entregar a criança para ela, pensando que fosse realmente a enfermeira. Nós temos aí o drama da mãe, que por alguns minutos, quase meia hora, né? Foram mais, acho que de 20 minutos, até que a situação fosse esclarecida. Imagina que ficou preocupada quando ela soube que a pessoa para quem ela entregou a filha não era uma enfermeira, era a Thalita. Mas aí nós temos o outro lado dessa história. E por isso é importante ouvir a avó, a mãe da Thalita, para a gente entender um pouco mais o que se passa com uma mulher que perdeu aí uma gestação, que perdeu aí essa oportunidade de ser mãe, ou que tinha isso em mente, ou talvez que na cabeça dela isso fosse assim, algo mais importante e ela talvez tivesse medo de contradizer ou de não ter essa criança, né? Já que a expectativa era muito grande, era alta, né? Era grande a expectativa em cima dessa criança. Thalita cometeu um erro, doutora Márcia. Mas tem também esse outro lado da história. E tem uma avó, né? Tem uma avó que esperava essa criança para poder abraçar e hoje tem uma filha que está internada, né? Está em situação de internamento, né? Jássio, nós temos a seguinte circunstância. O que ela cometeu é crime. Não tem como não dizer que não é. É crime, ela cometeu. O que vem antes disso, o porquê ela cometeu, em que condições ela cometeu e se ela fez isso sozinha ou com a colaboração de alguém, isso tudo tem que também ser visto. Se ela estava no momento de psicose, porque teve talvez uma gestação psicológica, né? E manteve essa história porque acreditava nisso, é uma situação. Não, se ela teve uma gestação e ela perdeu essa criança e não aceitou isso, e entrou nesse momento em problema psiquiátrico, ok. Mas ela pode também não ter
não ter mantido uma gestação que ela tenha perdido intencionalmente, e quando se viu com aquele momento em que gestação já não tem prazo de validade. Uma hora tem que acabar, não dá para ficar 20 anos grávida. Então, vendo nisso, vendo inclusive a própria expectativa que ela criou em todo esse momento, talvez até se sentindo mais amada porque estava gestante do que quando não estava. Vendo tudo isso, e daí conscientemente vai lá, se programou assim, tanto numa situação como noutra, ela se programou assim. Ela tinha uma bolsa cheia de coisa nenê. Ela entrou, soube como entrar, sabia onde ficava a maternidade, se passou por enfermeira, isso tudo, se vestindo inclusive, isso tudo há algum planejamento, não é uma coisa que você levanta no sábado de manhã e diz, vamos... Não é assim, a coisa tem uma programação. Se essa programação foi feita pela psicose dela, por necessidade de manter a psicose, é uma coisa e vai ser tratada de um jeito pela polícia e pela justiça. Agora, se ela apenas não teve a coragem de dizer assim, olha, eu perdi o nenê, eu nem tive grávida, eu achava que estava, anunciei a gravidez e nem era gestação, enfim. E aí teve que manter com várias mentiras essa programação dela, e a mentira final era aparecer com um menino, porque precisava que fosse um menino, já que já tinha nome, né? Então, mirou em um menino que tivesse nascido naquele dia, inclusive, né? Então, aí se ela faz isso de outra forma intencional e com dolo, a polícia e a justiça vão tratar de uma forma diferente. Mas ficamos no mesmo momento que estávamos antes. Quem vai nos contar em que situação ela está é o psiquiatra, né? Essa junta de psiquiatria forense que vai nos dizer, não, ela foi movida por uma psicose ou ela foi movida intencionalmente para manter mentiras. As duas coisas são possíveis até agora. Veja bem, doutora Márcia, a dona Cláudia, que é a mãe da Thalita, ela diz que a filha sempre foi uma pessoa assim amorosa. Thalita sempre foi amorosa e incapaz de fazer o mal para qualquer pessoa. Eu acredito. Ela é daquelas meninas de ficar te apertando, te abraçando, dizendo que te ama. Todo dia de manhã ela me manda mensagem, bom dia, minha linda, bom dia, minha princesa, sabe? Ela é dessa forma, tanto para mim quanto com o pai dela, sabe? Falando que a gente é um exemplo para ela, toda a vida foi assim. Semana passada a gente saiu com ela, a gente foi na loja, a gente comprou um monte de brinquedo, meu marido comprou um monte de brinquedo para ele, sabe? Então são coisas assim que jamais seria planejado a gente fazer, nossa, vou comprar todas essas coisas porque minha filha vai roubar um bebê, nunca. Não estou justificando o fato dela ter pegado o bebê. Claro que foi errado. Mas a Thalita em si não faria isso. Aí mais um ponto, né, que a gente observa de expectativa que estava sendo gerada para o nascimento dessa criança. Os avós pegam a Thalita, saem, vamos comprar, vamos fazer, né? E todo esse quadro, né? Todo esse quadro, né? E a mãe da Thalita, inclusive, ela acredita que a filha estava se sentindo pressionada e por isso não contou nada sobre o aborto que teria sofrido. Deixa eu ver. Mesmo, como que eu vou contar para meus pais que eu não tenho meus bebês? Como que eu vou contar para minha família? Como que eu vou chegar na igreja? Porque na igreja tinha muitas pessoas, mulheres grávidas. Ela seria a última. Todas nasceram, só ela que não. E nos últimos semanas eu comecei a cobrar muito dela. Ai, o neném não vai nascer? Ei, quando que vai nascer? Quando que vai nascer? Calma, mãe. Um dia ela ficou brava comigo. Ela falou, mãe, ele vai nascer no tempo dele, na hora que for ele. Vai nascer no tempo dele. É o que dizia a mãe. Quer dizer, são N situações que a senhora comentava, inclusive, né, doutora? Estávamos falando sobre essa situação desse aborto, né? Se ela teve um abortamento, né, há pouco tempo, como ela relatou, se eu não me engano, 26 ou 27 do mês junho, passado, né? do mês passado, né? 27 de junho seria a data do aborto. Já seria praticamente uma antecipação de parto, né? Para quem já teve uma criança, um bebê, sabe que já está praticamente pronto, né? Isso não seria possível, né? Mesmo que por consequência, né, que ela não tivesse amparo médico, né? Então era necessário sim que em algum momento se encontre que atendimento médico foi feito para esse abortamento. Agora, me ocorreu, né? Os pensamentos vêm, né? Muito. Pensamentos, já diz aquela música, tomam formas de viagem, né? E tal, invadem, a gente é movido a isso. A avó disse que, inclusive, apalpou a barriga, viu o movimento e tal. Mas será que existia a possibilidade dela não estar grávida? Pois é, mas temos que levar em consideração que está todo mundo levado pela mesma história, né? E o cérebro da gente, ele faz reconhecimentos de coisa que você espera. Então, às vezes você vê um objeto, você acredita que aquele objeto
você faz uma ideia dele, chega pertinho dele, não, era uma pedra, enfim. Assim como a gente vê nas nuvens, a gente vê que se pareçam com o desenho de alguma coisa que a gente espere, né? Então, às vezes, nessa expectativa, eu digo assim, ai, mexeu a barriga, você vai concordar comigo, né? Porque já está todo mundo na mesma transe, né? Então, eu acho isso possível. Mas, de qualquer forma, se há essa possibilidade de ter tido esse abortamento, essa antecipação de parto... Merecia ter tido um acompanhamento melhor. Tem que ter um acompanhamento médico, né? Toda gestação, nós temos um acompanhamento chamado pré-natal, né? Onde foi feito esse pré-natal? Até hoje não sabemos. Perguntei isso para o advogado dela que teve aqui outro dia, ele disse que não tem essa informação. Onde foi feito esse pré-natal? Onde foram feitos os exames de ultrassom? Cadê essas comprovações que a gente consiga realmente indicá-la? Ah, daí tem o exame de beta, né? Beta-HCG, ou seja, exame de sangue e uma prova. Mas realmente esse exame era dela? Será que ela, em algum momento ela não pode, porque não é um... Desculpe, né, da minha área, né, não é uma folha de papel muito difícil falsificar, né? É possível pegar um exame e fazer uma alteração, ainda mais com os computadores que temos hoje, né? E passar isso, ou alterar os valores ou o nome dela, enfim. Eu acho que ainda precisamos, assim, de mais informações, né? Não existe, eu acho que dentro de Curitiba, uma gestação que não seja acompanhada. Agora tem um detalhe, a mãe dela, a dona Cláudia, descarta que a filha tenha planejado tudo. Ela afirma, inclusive, que a Thalita andava sempre com as roupinhas do bebê. Né? Vamos ver. Como eu estava achando que demorou um pouco para nascer, o que eu falei? Então vamos ficar lá em casa. Porque se for nascer, até a gente buscar as suas coisas em casa, é complicado. Então ela já andava com a bolsinha do bebê e com a bolsa dela. Tava sempre com as roupinhas do bebê. Mãe, e levava, claro. Eu tenho por hábito não discutir com mães. Né? Mas é fato que, ok, mas daí ela também andava visitando os hospitais, abordando mães, também seria uma situação normal. O que ela fez naquele dia antes disso, né? Dizer, não me parece que nada disso seja razoável, até porque quando uma pessoa vai para o hospital para ganhar o nenê, vai mais alguém junto com você. Ou se não foi junto, você diz assim, ô mãe, eu tô no hospital, aproveita e traz a bolsa do nenê, que já tá prontinha, arrumadinha. Você não vai entrar no hospital e sair 15 minutos depois com o nenê. Se você teve um parto, ou como ela falou, uma cesariana. Tá, e onde é que é essa cesariana? Essa mãe também não teve essa preocupação? Né? Vai ser cesárea, mas por que vai ser cesárea? Qual é a circunstância que exige que se faça uma cesárea programada? Falta muita conversa aí, sabe? Tem um caso, tem um ponto nessa história também, doutora Márcia, que é o seguinte, é o ponto em que, um ponto de emoção, em que a Thalita escreveu uma cartinha, escreveu a carta para a mãe, como se fosse o filho dela falando com a avó. Então ela escreve uma carta, como se fosse o filho dela, que estaria ali na barriga dela, falando para a avó, ó. Oi, minha vovozinha, benção. Mamãe e papai já me contaram que estou rodeado de amor por aí. Deixa tudo preparado, vovó, para eu chegar e fazermos bastante bagunça. A mamãe já me contou também que a senhora ama ficar passeando de carro. Ansioso, eu estou para chegar logo e ir passear com a vovó no shopping. Minha vovozinha, eu te amo muito. Assinado Noa Meirelles da Cunha. E ela colocou um desenho que era a melhor vovó do mundo. Isso ela escreveu quando ela me entregou que ia ser um menininho. Bom, tá aí o outro lado da história que a gente ouviu, né? A mãe, a dona Cláudia. É claro, para a família da Thalita também não está sendo nada fácil. A gente até agradece a dona Cláudia por nos receber, por conversar, por contar a história, mostrar o outro lado também de toda essa história que você acompanhou aqui no Balanço Geral e seguirá, né, acompanhando, pode ter certeza disso, assim que a gente tiver novos capítulos dessa história aqui no BG.